Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês que vão ver-nos neste vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série Moldando e Compreendendo e Entendendo o Interior das faculdades interiores do homem. Assim sendo, nós temos por objetivo querer entender circunstâncias, situações, o que melhorarmos e entender também, porque a Bíblia fala que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo, para entender, porque certas horas nós não vemos um resultado de certas campanhas, situações que vivemos e nos sentimos frustrados, e muitas horas frustrados até com o Senhor. Então o objetivo desse vídeo é tratar, nós já falamos sobre 3 categorias de pessoas no vídeo primeiro, no segundo vídeo falamos sobre pessoas passivas inconscientemente. E nesse terceiro vídeo trataremos sobre a passividade do espírito. O que é um homem do espírito passivo? É um homem que o seu coração e sua mente é ligado, assim, no mesmo sentido, tudo no mesmo emblamar. Por quê? Porque o que ele pensa, ele sente, o que ele sente, ele pensa. É uma pessoa que não tem, por exemplo, assim, as faculdades da mente disposta a aprender, e ele vai sendo aprendido e automaticamente curando sua alma, o seu coração, no caso, no sentido de alma, criando uma segurança do Consolador, do Ajudador, o Espírito Santo. São pessoas que passam a ter dificuldades devido à sua passividade espiritual. Tudo que ele pensa, ele já joga no sentimento, tudo que ele sente, ele já joga no pensamento. E essa maneira, as pessoas passivas do espírito, automaticamente que não desenvolvem as faculdades do espírito, que é consciência, julgamento da razão e vontade, que falaremos depois, elas têm um problema, porque elas vão passar a falar coisas que não são como se fossem. Exemplo disso, eu quero deixar bem claro para você, porque uma pessoa supõe, quando ela é passiva do espírito, coisas que não são como se fossem. Por quê? Porque na verdade elas passam a misturar preceitos limpos com preceitos sujos. E a mistura de preceitos limpos com preceitos sujos, tipo a primeira pessoa que falamos no primeiro vídeo lá, que elas acham que se entregaram a Deus e não se entregaram, automaticamente, por misturar situações, o seu espírito humano fica passivo, consciência, julgamento de razão e vontade. Então, texto que eu quero ler para você é 1 Coríntios 6,16. Não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um só corpo com ela? Porque serão, disse, 2 uma só carne. Olha o exemplo que o Senhor usa. Por exemplo, uma meretriz tem uma vida deformada, uma dificuldade, uma situação, vendia o corpo, falando de uma prostituta em si. E automaticamente, por ela levar essa vida de devassidão, de infelicidade, ela vem também para o Senhor, a maior parte cheia de traumas, complexos, feridas. Ela era, vamos dizer assim, defraudada, defraudou muita gente, com senso de culpa alto, de condenação alto, mas também de muitas feridas, de dramas até. Outra situação que nós sabemos que com quem se deita com uma mulher enferma, pela doença sexualmente transmissível, por exemplo, fica doente. E se está falando de problema, quem se deita faz um só corpo, então nós temos aquela regra de saber que tudo que está errado no homem é um espírito maligno. A prostituição, para alguns que está na prática, muitas horas vem para a igreja e nós repreendemos lá, tipo, demônio de prostituição, exemplo, o pomba gira lá, o pombo girou, porque é espírito. Então, dentro disso, eu gostaria que você visse 6,16. Não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um só corpo? Outro exemplo que eu gostaria que você entendesse é que está dizendo que quem se deita com uma pessoa infiel a Deus, os demônios que retalham a vida dela têm acesso à vida da pessoa. Meretriz também é uma simbologia espiritual. A Bíblia fala da grande prostituta. Conclusão, das religiões que afronta e distorce os preceitos da santidade genuína de Deus. Assim sendo, quando essas pessoas estão nessas outras religiões, é tido lá como meretrizes. A Bíblia fala muito isso. A antiga aliança, Ezequiel, por exemplo, lá fala muito, 23, lá sobre os filhos de Deus se prostituindo. E dentro disso nós vemos isso.
agora até no mundo cristão. Por quê? Porque nós sabemos que os ministros de outra religião adoram, idolatram e diz que veneram pessoas que não são constituídas na palavra de Deus pela morte e ressurreição, onde o caminho e a verdade é Cristo. E nossos cantores gospel hoje, por exemplo, se vendem. Estão lá, vende tudo pra gente, CD, DVD, vem fazer show, gasta tudo e dá lá para esse outro povo gravar gratuitamente coisas que o Espírito inspirou, dizendo que está ganhando as pessoas. Mas nos programas de auditório você não vê uma exortação. O que são isso? Ministros passivos de Espírito. O que eles pensam, o que eles deduzem, eles executam, e o que eles sentem, a gente vê acontecer. Vimos até manifestações estranhas de pessoas aí que mostrou a televisão, que a Bíblia fala que o Espírito Santo batiza com o Espírito Santo e com fogo, e essa pessoa caiu numa manifestação lá, dizendo que era uma manifestação do Espírito de Deus, enquanto ele dá línguas repartidas, língua, diálogo, desenvoltura. E continuando sobre o espírito passivo, além de supor coisas que não é como se fosse, outra coisa que acontece com essas pessoas, por serem inertes, pensa, sente, pensa, a Bíblia fala que são pessoas que passarão por dificuldades. Nós vamos estudando. E 1 Coríntios 6,17 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Quem se ajunta com meretriz, uma só carne. Com Deus, Espírito. Então Deus fez um homem, imagem e semelhança para representá-lo através de um corpo, um retrato fiel, uma alma vivente, correta, pura, santificada, até a queda. A partir dali passou-se a ter influência do Senhor deste mundo, o diabo. Contudo, nós vemos que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. João 4,24 diz que Deus é Espírito, importa que aqueles que se acheguem a Ele, se acheguem em Espírito e na verdade. Conclusão: consciência, julgamento da razão e vontade. Uma vida que se entregou, que quebrou as resistências, como a gente viu lá no primeiro e no segundo vídeo, e você dá uma analisada por lá, aqui vamos citar outras partes também. E ajuntar com o Senhor no mesmo Espírito inclui o nascer do fruto de Deus para viver uma vida moral digna, reconstruir a pessoa interior, mas ao mesmo tempo revestida do poder de Deus para vencer o mal. Dentro dessa situação também, eu leio para você 2 Coríntios 7,1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha, quem tem promessa de Deus tem que purificar das imundícias da carne, obras da carne e do espírito, parar de ter aquela vida imatura, que o tema nosso é Hebreus 5,13, todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. E no 14 diz: mas o alimento sólido é para os maduros, adultos, perfeitos, aqueles que em questão do costume têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, falando ainda de uma vida passiva no espírito, a Bíblia diz ali em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem sabe você está andando aí passivo, o que pensa sente, o que sente pensa, não tem deixado ser trabalhado a sua mente, a sua alma, o seu espírito, os sentidos do seu corpo. Nós vamos prosseguir com esses estudos e por isso a sua vida, vamos dizer assim, é conturbada, perturbada. Outra coisa que faz o homem ficar com o espírito passivo é pegar a palavra de maneira mista, como a pessoa inconsciente lá tem essas confusões, e ao mesmo tempo uma vida mista. Você pode ver que nas últimas horas nós vemos muitas pessoas feridas no nosso meio por doenças e até por alma ferida,
devido à sua conduta, uma vida mesclada. Ai, Deus permite, Deus vai, eu sou de Deus, mas eu vou numa baladinha com a turma, mas eu me domino, eu isso, eu aquilo. Ah, Deus permitiu isso, Deus trouxe esse varão, essa varona na minha vida, já estão deitando, termina em nada, larga, separa, ferindo alma, muitas horas contraindo enfermidades até no corpo. Então, dentro disso, Romanos 6,23 fala que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós não podemos, para o espírito humano não ser passivo, para o fruto do espírito, os dons do espírito, dons de ministério, dons de ministrar, ser completo no homem, o homem não pode levar uma vida mista e nem uma vida de uma palavra mista, permissista, legalista, cheio de autodedução e de autossuficiência. Para isso, eu vou ler com você, falando de vida mista, dos perigos de levar uma vida mista, que atrai doença espiritual na alma, no corpo, etc. Eu vou ler aqui o texto de Santa Ceia mais lido nas igrejas, 1 Coríntios, capítulo 11, outro dia vamos nos aprofundar mais no estudo desse texto, mas hoje eu quero fazer uma base, onde diz assim, 11:28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Primeiro, quando o homem participa da Santa Ceia, chega um ponto que ele não tem mais reconhecimento, que ele está passivo, inativo, confundindo, sentindo e pensando de si mesmo, não tem mais, ele não está tendo autoanálise. Deus não está na vida dos críticos, mas dos autocríticos. E outra situação, quando nós não entendemos essa situação, eu vou colocar de uma maneira simples, porque o vídeo é curto, porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, sem reconhecer o que Cristo fez na cruz, o brado da cruz, sem conhecer o que Jesus fez pelo nosso espírito, alma, mente e corpo, sem conhecer verdadeiramente o Filho de Deus, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo e o corpo do Senhor. Então, sem distinguir, sem conhecer na intimidade, a pessoa participa da ceia para a própria condenação. Tem pessoas falando que Deus permitiu, que não permitiu e tomando ceia. Tem pessoas falando, Deus conhece meu coração, não examina a si mesmo, participando da ceia. Conclusão, aí fala disso, por causa disso, versículo 30 de 1 Coríntios 11, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Morrem na fé. Os fracos vêm por causa da desordem na conduta de vida com Deus. E muitos que dormem, muitos afastando, quantos desviados morrendo e outros mortos dentro da igreja. Não consegue participar de um grupo, não consegue participar de uma situação, tem encrenca com todo mundo, some por época, a época está para lá. E nós estamos na época dos crentes infiéis. Ai, meu tempo aqui acabou, vou para lá, meu tempo aqui acabou, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. E pessoas já estão ficando inconstantes, já não podem mais ser contadas com elas legitimamente,